Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ore conosco esta oração conclusiva da oração das laudes. Oremos. Purificai, Senhor, e protegei continuamente a Santa Igreja, e porque não pôde salvar-se sem vós, governai-a com a vossa providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho deste dia, que será proclamado de maneira profunda e que chega ao seu coração, extrai do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Mas em verdade vos digo também que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma viúva em Sarepta, Sidónia. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. Ouviram estas palavras, todos na sinagoga se encheram de furor. Erguendo-se, lançaram-no fora da cidade e levaram-no ao cimo do monte sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitar dali. Mas, passando por meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, há realmente algo no coração do ser humano que é tremendo. É tremendo em que sentido? Passo a explicar. O homem insurge-se contra o seu Deus, ou seja, normalmente nós achamos que Deus deve agir segundo os nossos critérios, segundo os nossos parâmetros. E aqui, caro irmão e cara irmã, nós percebemos então na sociedade quando alguém morre, quando alguém está doente, quando alguém, sobretudo na questão da morte e também noutras situações naturalmente, mas ali é onde é mais gritante a questão da morte, que é a nossa impossibilidade de dizer qualquer palavra, porque a morte é como se, o ser humano, é como se chegasse ao fim de uma parede em que ele não pode contemplar o que está para lá, ou para além da realidade que contempla. E ao mesmo tempo é a impossibilidade de ir além, ou seja, é algo estanque, algo. Então surgem questões que muitas vezes parecem que nós queremos ocupar o lugar do próprio Deus. Jesus hoje deixa de maneira muito clara uma ideia que também está no nosso coração, que Deus é Deus e, portanto, tudo que acontece e a maneira como a palavra do Senhor chega à nossa vida é a maneira como Deus pretende que chegue. E nós só temos uma única possibilidade, é aquela de abrirmos o nosso coração. E assim que abrirmos o nosso coração, perceberemos então que o Senhor tem muito para dar, muito para realizar, muito para transformar, muito para tocar, muito para iluminar, muito para queimar, muito para transformar, muito, muito e muito o Senhor tem para fazer. Jesus chega, diz o texto, Jesus diz de maneira, continuação do início da vida pública de Jesus, estamos no capítulo 4, logo depois das tentações que Jesus viveu no deserto. E agora, na continuação, na cena deste capítulo, o Senhor vem com esta questão.
Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua terra. É difícil sermos mensageiros do Senhor. Enquanto Jesus fala de coisas que agradam, e esta é a realidade, enquanto o profeta fala de coisas que agradam o coração, coisas simpáticas, desculpem a expressão que vou usar, coisas porreiras, ou seja, enquanto dizemos estas coisas, há aqui uma abertura, há um aplauso, há glória, enquanto falamos coisas que são simpáticas, há todo um acolhimento. Mas quando falamos de coisas que chegam ao coração, no sentido de coisas que são exigentes, então já encontramos obstáculos. Como não lembrar o capítulo 6 do Evangelho de São João, após a afirmação de Jesus que Ele é o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente, quem não comer deste pão morrerá. Logo após isso, muitos discípulos de Jesus, ou seja, daquele grupo grande que seguia o Senhor, muitos abandonaram o Senhor. E, portanto, o Senhor diz, vós também quereis ir embora? E a mesma pergunta que Jesus hoje coloca-me e coloca também esta mesma pergunta. Também queres ir embora? E Jesus, então, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Mas, em verdade, vos digo também que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Mas só Naamã foi curado. Ou seja, não foi um judeu que foi curado. Foi Naamã, um pagão, que foi curado. Mas foi curado porque abriu o coração, porque acreditou, porque deixou-se guiar, porque deixou-se iluminar. E então, caro irmão, cara irmã, havia muitas viúvas no tempo também do profeta Eliseu, e somente a viúva de Sarepta viu o seu pedido atendido. Caro irmão e cara irmã, o que é que eu pretendo dizer através deste lindo texto da Palavra de Deus? Nem sempre seremos compreendidos, porque a Palavra de Deus por si remete para a realidade da perseguição, da incompreensão, da falta de aceitação. Mas Jesus também é peremptório, é claro, quando diz quem perseverar até ao fim será salvo. Portanto, a salvação e a alegria, e entendamos a salvação como esta alegria transbordante, este encontro decisivo com o Senhor, que é o encontro definitivo e último, fará com que o nosso coração transborde a alegria que a nossa alma transborda. Este momento passa necessariamente por estas dificuldades, estas vicissitudes que temos de perseverar até ao fim. E, portanto, não será fácil, não será uma realidade simplicista, ou seja, uma realidade que nós pensamos que levamos de ano leve, ou seja, uma coisa fácil de levar. Não. Jesus mesmo diz, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si próprio, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Portanto, aqui percebemos que o caminho de Jesus é um caminho difícil, é um caminho exigente. E, portanto, tal como Jesus foi rejeitado pelos seus, tal como Jesus foi catalogado, estereotipado, foi seja marginalizado, inclusive, e posteriormente humilhado, ultrajado, e crucificado e morto. Mas esta realidade não tem a última palavra. A última palavra é a palavra da ressurreição. A curvação de que a maneira como Jesus viveu é a maneira como o cristão tem de viver para chegar no seio do Pai, na intimidade com o Senhor. E eu fico surpreendido com esta palavra porque ela é realmente pesada. Jesus, eles tentam, por causa da verdade, tentam acabar com a vida de Jesus. Não é diferente aquilo que, hoje talvez, dependentemente do contexto em que se vive, mas há outras maneiras de acabar connosco. A difamação, a mentira e outras coisas que podem naturalmente acabar connosco. Mas quem perseverar até ao fim permanecerá com o Senhor. Então esta é a realidade que nós queremos transmitir no nosso seio familiar, no nosso grupo de amigos, na nossa paróquia, ali onde estivermos, na circunstância concreta da nossa vida, como eu costumo dizer, ali mesmo somos convidados a anunciar este Jesus vivo e ressuscitado. Este Cristo que morreu por nós, este Cristo que não mediu esforços, não mediu consequências para atingir e alcançar um único fim, aquele de salvar
a humanidade. E não a humanidade de maneira abstrata, a humanidade que sou eu, a humanidade que és tu. Portanto, caro irmão e cara irmã, pensemos a vida e lembrando a palavra de Deus, o Evangelho de ontem, de São Lucas, que lemos na liturgia, quando Jesus conta a parábola da figueira, é realmente impressionante, porque Jesus, usando sempre este método rabínico, conta esta parábola que faz-nos refletir. O tempo é onde a ideia fundamental é esta. Deus tem um tempo infinito e Deus é paciente. Mas a verdade é que o meu tempo e o seu tempo são finitos e, portanto, aproveitemos este tempo favorável, este tempo de graça, para amar o Senhor e acolhê-lo na nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.